Ó, os contratos estão literalmente em todo lugar. Eles que definem as regras do jogo nas nossas interações do dia a dia, sabe? Desde a hora de baixar um aplicativo no celular até, sei lá, comprar uma casa. O que a gente vai fazer aqui é montar um verdadeiro kit de ferramentas para entender a lógica por trás de qualquer contrato. Então, bora lá mergulhar nesse universo. À primeira vista, parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas a verdade é que os dois, por mais diferentes que pareçam, funcionam com base em algumas regras fundamentais. E são exatamente essas regras que a gente vai começar a desvendar agora mesmo. A nossa primeira ferramenta tem a ver com perspectiva. É para a gente entender que, na maioria das vezes, um contrato não existe sozinho, num vácuo. Ele pode depender de outros ou até dar origem a novos contratos. Vamos pensar no contrato principal como se fosse a fundação de um prédio. Ele é autônomo, ele existe por conta própria. Um contrato de compra e venda de uma casa, por exemplo. Ele não precisa de nenhum outro para ser válido, ele se basta. Já o contrato acessório, bom, ele é como uma corrente de segurança. Ele só existe para garantir que o contrato principal vai ser cumprido. O exemplo clássico é a fiança num contrato de aluguel. A relação aqui é de dependência total, ou seja, a fiança só existe por causa do aluguel. E é aqui que está o pulo do gato. Essa é uma regra de ouro no direito. O acessório segue o principal. O que isso quer dizer na prática? Simples. Se o contrato principal for anulado, o acessório, cai junto. Mas, atenção, o contrário não é verdade, viu? Se a fiança for extinta, o contrato de aluguel pode muito bem continuar de pé. Esse quadro aqui resume a ideia perfeitamente. O principal, como vimos, é independente. O acessório depende totalmente do principal. E tem também o derivado, como uma sublocação, que nasce de um contrato que já existe, mas não tem essa mesma relação de dependência do acessório. O contrato principal continua valendo. Beleza? Vamos para a nossa segunda ferramenta. Essa aqui ajuda a responder uma pergunta-chave. Para um contrato nascer, só a vontade das partes já é o suficiente? Ou precisa de alguma formalidade, algum tipo de ritual que a lei exige? Aqui a gente tem a grande divisão. A regra geral no direito brasileiro é que os contratos são não solenes, ou seja, a simples vontade, o consentimento já basta. Os contratos solenes são a exceção. Eles exigem uma forma específica e, se essa forma não for seguida, o contrato é simplesmente nulo. E acho que não tem exemplo mais claro de contrato solene do que esse aí do artigo 108 do Código Civil. Para transferir a propriedade de um imóvel de valor mais alto, não adianta aperto de mão nem contrato de gaveta. A lei é clara, tem que ter escritura pública. Sem ela, o negócio não tem validade nenhuma. Agora, olha que interessante. As próprias partes podem combinar de transformar um contrato que seria não solene em um contrato solene. Elas podem acertar, por exemplo, na compra de um carro, que o negócio só vai valer depois do registro em cartório. A partir daí, essa formalidade que elas mesmas criaram vira lei entre elas. E só para fechar essa parte, dentro dos contratos que não exigem uma forma específica, tem mais uma pequena diferença. Os consensuais ficam perfeitos com um simples sim. Já os reais, como o nome meio que já diz, só se completam de verdade com a entrega da coisa. Antes de entregar o objeto, o que existe é só uma promessa. Certo. Terceira ferramenta no nosso kit. Essa explora os limites da criatividade e da liberdade na hora de fazer um contrato. A pergunta é, até onde dá para ir? Então, a lei oferece um tipo de cardápio de contratos. Típicos ou nominados, sabe? Com regras já prontas, tipo compra e venda, locação, mas ela também abre espaço para criatividade. Dá para criar contratos atípicos ou inominados que não estão previstos em lei para atender às novas necessidades da sociedade, como um contrato com um influenciador digital, por exemplo. Essa pergunta parece até um paradoxo, né? Como assim uma pessoa só pode estar dos dois lados de um contrato? Mas acontece que, sim, isso é possível numa situação bem específica que a gente chama de autocontrato. A regra geral, como a tabela mostra, é que o autocontrato é anulável. E o motivo é óbvio, né? Existe um conflito de interesses gigantesco. Mas ele se torna válido em duas hipóteses. Ou se a própria lei permitir, ou se a pessoa que está sendo representada autorizar, de forma clara, que o representante faça o negócio com ele mesmo. Chegamos na nossa última ferramenta, e essa é fantástica, porque ela nos ajuda a olhar para o porquê de um contrato. Qual é a sua função econômica, a sua razão de existir no mundo. Basicamente, todo e qualquer contrato pode ser encaixado em uma dessas 5 funções econômicas.
Eles existem para permitir trocas, para criar associações, para prevenir riscos, para conceder crédito ou para regular uma atividade. Vamos ver cada um. Os contratos de troca são, de longe, os mais comuns. O objetivo aqui é direto e reto. Uma parte entrega algo de valor econômico e recebe outra coisa em troca. A compra e venda é o exemplo perfeito disso. Nos associativos, a lógica é outra. As partes não estão trocando coisas entre si. Elas estão juntando esforços para alcançar um objetivo em comum, como quando se juntam para criar uma sociedade, uma empresa. Já os contratos de prevenção de riscos são sobre lidar com a incerteza do futuro. Uma das partes, em troca de um pagamento, assume um risco que, originalmente, era da outra. O contrato de seguro é o maior exemplo que a gente tem. Os contratos de crédito, por sua vez, são baseados em duas coisas: confiança e tempo. Um bem ou um valor é entregue agora, com a promessa de que vai ser devolvido lá na frente, geralmente com algum acréscimo. É só pensar em um empréstimo no banco. E por último, os contratos de atividade. Aqui, o centro de tudo é a ação, a prestação de um serviço. Uma parte se compromete a fazer uma tarefa específica para receber uma vantagem econômica em troca. O contrato de trabalho é o exemplo mais claro disso. E é isso. Com essas 4 ferramentas, agora é possível analisar qualquer contrato de um jeito muito mais profundo. A gente consegue entender as conexões entre eles, as exigências de forma, os limites da liberdade das partes e, por fim, a sua função econômica essencial. O kit está completo. E para fechar, fica aquela provocação, né? Com esse novo olhar, com esse kit de ferramentas em mãos, qual contrato do dia a dia a gente analisaria primeiro? O de aluguel? O do plano de celular? A aposta é que a perspectiva, com certeza, vai ser outra.